Terceiro domingo do tempo pascal. E aqui estamos nós outra vez, começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do Domingo. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Bom, estamos aí retomando um pouco a nossa rotina de termos esses vídeos às quartas-feiras, né? Sempre chegando no meio da semana, a gente olha para o domingo que está chegando, né? Terceiro, portanto, né? do tempo da Páscoa. E a intenção, gente, desses vídeos não é outra a não ser tentar refletir um pouco sobre a palavra de Deus, tanto de um ponto de vista mais teológico, mais aprofundado, mas também um pouco mais vivencial, né? E isso com um objetivo. A palavra de Deus é extremamente, como diz Paulo Apóstolo, né? Eficaz. A palavra de Deus é algo que é vivível e a gente não pode simplesmente ouvir desatentamente aquilo que é proclamado na liturgia aos domingos, né? É bom que a gente se demore, né, nesse evangelho. Eu acho que uma experiência muito interessante, que é a experiência que eu procuro fazer, é a de fazer com que o evangelho do domingo seja um pouco o guia da semana inteira, né? Sempre retomar aquele evangelho, retomar aquele texto e ruminando a palavra de Deus. Se você não sabe o que é ruminar, procura lá no Google que você vai entender o significado, né? Então, acho que é importante a gente sempre voltar ao texto, porque às vezes a gente, numa primeira leitura, numa primeira aproximação do texto, acaba tendo uma impressão e depois, quando a gente retoma o mesmo texto, parece que a gente vai descobrindo novas cores, né? Novos sentidos, e se aprofundando naquela palavra que realmente pode se tornar vida, e ao se tornar vida, pode fazer a vida da gente mais leve, mais bonita e mais cheia de sentido, né? Esse domingo nós ouviremos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, nos outros dias eu não fiz, mas eu acho que é importante, né? E aí depois a gente comenta. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Muito bem. No vídeo anterior da semana passada, eu lembro de ter comentado que o tempo pascal, ele tem um significado, digamos assim, um duplo significado, né? O primeiro, talvez mais superficial, mais evidente, é o de a gente reviver na liturgia as alegrias da ressurreição de Jesus por um período de 50 dias ainda, né? Depois do domingo de ressurreição. Porém,
tem um outro significado muito mais antigo e talvez mais profundo, que é o seguinte: nos primeiros séculos da igreja, só se batizava em um único dia do ano. Todo mundo era batizado no sábado santo, né? Não tinha batizado todo domingo, todo mês, né? Como tem nas nossas comunidades hoje. De maneira que, sendo então o sábado santo o único dia de batismo, todo mundo era batizado na vigília pascal, né? A vigília então entrava a noite adentro mesmo, era uma solenidade batismal, né? Sobretudo, porque da mesma maneira como Cristo venceu a morte, o batismo nos introduz numa nova vida. E isso fazia então com que os domingos seguintes ao domingo de Páscoa fossem verdadeiras aulas de catequese, de aprofundamento para esses que tinham sido batizados, para que não considerassem o batismo como uma coisa assim que tanto fez como tanto faz receber. E aí, gente, eu acho que também esse segundo aspecto do tempo pascal, ele pode servir para a gente hoje, né? Que talvez tenhamos aí 20, 30, 40, 70, 90 anos de batismo. Será que a gente realmente dá valor ao significado de ser batizado? É o dia mais importante de nossas vidas. Mais importante que o dia da minha ordenação, eu que sou padre, que o dia do seu casamento, você que é casado, o dia da sua formatura, é mais importante do que tudo isso. E por que é mais importante? Porque é o dia em que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nos tornamos membros da igreja, né? Nos tornamos membros do povo de Deus. Quer dizer, é o dia em que nós somos matriculados numa escola cujo mestre é Jesus. Então a palavra, é isso que a gente está fazendo agora, né? Então repare, né? A escola de Jesus não é um curso que durou 3 anos lá no passado e acabou, né? Com a ressurreição e a ascensão de Jesus. Não, a gente ainda está matriculado, estamos aqui debruçados sobre a palavra, sobre as lições que ele nos deixou e com a intenção de transformá-las em vida. O batismo nos abriu essa possibilidade. E quanto a nossa vida pode ficar melhor na medida em que a gente vai colocando em prática as coisas que Jesus fala. Então, esses domingos, eles têm um pouco esse objetivo de nos aprofundar nas coisas mais fundamentais da nossa fé. Na semana passada, na semana passada, a gente ouviu o Evangelho de Tomé, né? E percebemos o quanto é importante estar ligado à comunidade, porque é o lugar onde o Cristo se manifesta. A gente refletiu sobre isso, você pode até voltar ao vídeo anterior se quiser, para poder entender melhor. Hoje, nesse evangelho que acabamos de ouvir, retomamos o tema da comunidade. E aí tem um desdobramento daquilo que foi pensado na semana passada. Se semana passada a gente percebeu o quanto é importante estar na comunidade para encontrar o Cristo, hoje nós somos convidados a pensar. Mas basta simplesmente estar em comunidade para reconhecer o Cristo ou é preciso algo mais? Pergunto para você. Será que só o fato de a gente ir para a igreja, o fato de a gente pertencer a uma comunidade, ir todo domingo à missa, às vezes fazer parte de uma pastoral, de um grupo, do que seja, né? Será que só isso já é suficiente para a gente se encontrar com o Cristo ressuscitado? Então vamos ao texto para responder essa pergunta, né? Então a gente está numa situação bastante interessante aqui, né? Nesse texto que foi lido, que é o seguinte: algumas linhas atrás, a gente está no capítulo 24, né? Então, ali no início do capítulo 24, não é bem no comecinho, deve estar lá pelo versículo 10 a 15, talvez. Conta-se a história dos discípulos de Emaús. Então, é bom, como o texto fala dos 2 discípulos chegando, é bom você ir lá na Bíblia e ler, tá bom? Lucas 24,
ali do versículo 10 para frente, até o 35, que é onde começa, né? Ali conta-se a história de dois discípulos que depois da morte de Jesus, eles ainda não tinham experimentado a ressurreição, depois da morte eles vão embora de Jerusalém para uma cidadezinha chamada Emaús. No caminho, eles se deparam com Jesus ressuscitado, mas não o reconhecem. Grosso modo, é isso que é a história. O evangelho de hoje começa com a chegada desses dois. E esses dois chegam contando, melhor, não só contando, eles chegam testemunhando. Né? Qual que é a diferença de contar para testemunhar? Contar, você pode contar uma piada, contar uma mentira, contar uma história. Mas testemunhar não, é quando é algo verídico, que você dá garantia daquilo. Eu vi, eu estava lá, eu percebi, eu toquei. Então, esses dois estão testemunhando para a comunidade. Olha, nós vimos Jesus e ele realmente está vivo, ele está ressuscitado. Não é brincadeira. Na caminhada de Emaús, quando Jesus aparece, eles até falam: teve umas mulheres que foram no túmulo, viram o túmulo vazio e voltaram dizendo que tinham visto anjos, mas a gente não acreditou nelas. Agora, pelo contrário, eles estão falando: não, tudo aquilo que elas falaram é verdade, Jesus está vivo. E aí, olha que curioso, né? Os discípulos estavam ali falando disso, né? Os dois de Emaús, quando de repente Jesus aparece para eles. Estavam falando do homem, o homem aparece. E eles se enchem de medo, pensando que se tratava de um fantasma. Isso que é curioso. Na Bíblia, é que a gente na liturgia ouve só um pedaço do Evangelho, né? Por isso que é bom sempre ir na Bíblia. Conta-se que enquanto eles estavam falando que viram Jesus, os outros discípulos falaram: mas realmente é verdade, ele realmente ressuscitou e apareceu a Pedro. E aí, enquanto estão falando isso, é que Jesus aparece. Então, dois discípulos estão dando a palavra deles que tinham visto Jesus ressuscitado. Eles falam que Jesus já tinha aparecido a Pedro também. Então tinha tudo para aquela comunidade já crer que Jesus ressuscitado era muito mais do que simplesmente um conto, né? Uma comparação ou qualquer coisa assim, né? Ele está vivo, mas está vivo nos nossos corações. Não, está vivo mesmo, né? Tinha tudo para crer, mas não, ainda não. E pelo contrário, quando Jesus aparece ressuscitado para eles, eles ficam com medo. Então a pergunta que eu faço é: medo do que, afinal de contas? Do que poderiam ter medo? Então me ocorrem algumas coisas, né? Eu acho que assim, em primeiro lugar, o fato de eles crerem que Jesus, o fato de eles experimentarem que Jesus tinha realmente ressuscitado, lhes deu a certeza súbita de que aquele moço da Galileia, que nasceu numa terra que ninguém gostava muito, justamente, né, a Galileia, porque viam o povo de lá um pouco como ignorantes, como pessoas que não tinham uma fé muito esclarecida, porque estavam longe do templo. Um moço que trabalhou de carpinteiro junto com o pai dele, que de repente começou a pregar, comia com eles, dava risada com eles, vivia uma vida humana com eles. Esse moço não era simplesmente um companheiro, era muito mais. A ressurreição lhes deu a certeza que se trata de Deus mesmo, porque quem é que poderia vencer a morte, senão o próprio Deus? Então, diante dessa constatação que eles estavam lidando não só com um homem qualquer, mas com Deus feito ser humano, e aqui eu faço um parêntese, gente. Eu acho que até hoje essa é uma dificuldade para a fé em geral. A gente às vezes tende ou a crer que Jesus Cristo era simplesmente um ser humano. Não é raro a gente encontrar gente que insista nisso. Jesus era um espírito de luz, era um homem muito inteligente e que Deus o acolheu, né? Não é isso que a gente crê. Aliás, lá nos primeiros séculos da igreja, século II, III, tinham muitas correntes que pregavam isso, né? E a igreja falou: não, isso não é a nossa fé. Eles foram considerados hereges, né? Se você quiser depois pesquisar, dá uma olhada sobre os grupos, né? Os adocionistas, os ebionitas, esse povo todo aí.
a gente às vezes tem essa dificuldade, ou achar que Jesus Cristo era simplesmente um homem, ou, o que é igualmente errado e perigoso, achar que ele era somente Deus. Que então aquele corpo que ele tinha era uma coisa assim, etérea, gloriosa, que não viveu as coisas que a gente viveu realmente. Como se, por exemplo, Jesus não tivesse nunca sentido fome, como se ele não tivesse sentido dor, como se ele não tivesse vivido as coisas humanas que todos nós vivemos, né? Então, se por um lado tinha um pessoal que só achava que Jesus era homem, tinha também um pessoal que achava que só era Deus. Isso foi logo nos primeiros séculos do cristianismo, começou essa confusão. Eu recomendo muito, caso você queira se aprofundar nesse tema, é um pouco fora do que a gente está falando, mas tá, depois eu pego, né? Mas tem um autor chamado Irineu de Leão, Santo Irineu de Leão. Ele escreveu muito sobre esse tema. Vale a pena, se você tiver curiosidade, procurar alguma coisa dele na internet. Ele insiste muito que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele viveu as duas coisas em plenitude. Fecha esse baita parênteses, vamos voltar ao texto. Então, ok, viram lá que Jesus era Deus. Então, qual era a experiência de Deus? Embora Jesus tivesse falado barbaridade para eles, Deus é Pai, Deus é amor, mas na cabeça deles ainda estava incrustado, encalacrado aquela ideia de um Deus que era vingativo. Então é aí que eu queria chegar. Eu suponho que esse medo deles, ao de repente se darem conta de que era Jesus, não era simplesmente porque eles estavam achando que era um defunto que estava aparecendo para eles. Mas não, eles se deram conta de que se tratava de Deus e estavam imaginando que Deus iria tratá-los como eles acreditavam que Deus agiria, né? Na cabeça deles, talvez, Deus teria motivos para se vingar deles. Porque conviveram com Jesus esse tempo todo e não tinham se dado conta de que era Deus e não tinham, no momento do sofrimento dele, permanecido com ele. Então, não sei se eu estou me fazendo entender, quase como se eles dessem conta assim, tipo, Jesus apareceu para eles, eles pensaram, deu ruim, e agora? Quando esse homem mais precisou, nós não estava com ele, só que ele não era qualquer um, era Deus, agora ele vai descer porrada na gente. Então, é curioso a gente perceber como às vezes as nossas imagens de Deus são fantasmagóricas, são irreais. São desvinculadas, né? Então, o que é mais interessante nessa história toda é como que Jesus reage ao medo deles, né? Ele não concretiza as expectativas que eles tinham. Imaginavam que Deus iria chegar agora quebrando o pau, descendo porrada neles. Pelo contrário, Jesus se aproxima falando assim, não, gente, eu não sou isso aí que vocês estão pensando, não. Sou eu mesmo. Podem tocar em mim, olha aqui minhas mãos, olha os meus pés. Eu sou o mesmo que foi crucificado. Realmente, só aquele. Me traz alguma coisa de comer para vocês verem que sou eu. É curioso que Jesus dá como prova de que ele é ele e que é o mesmo com quem eles conviveram, pedindo comida. Não é interessante, né? Talvez se fosse qualquer um de nós, a gente poderia de repente falar alguma coisa que só o grupo ali muito íntimo iria saber, né? Não, mas Jesus pede o que comer. E se a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que isso era realmente muito da personalidade de Jesus, porque ele estava sempre sentado à mesa comendo com alguém. Inclusive, há quem diga que isso talvez tenha sido a coisa que mais caracterizou Jesus no seu ministério. A coisa de ele se sentar para comer com qualquer pessoa. Isso o caracterizou tanto para o bem como para o mal, né? A mesa de Jesus era uma mesa que qualquer pessoa podia sentar. Prostitutas, cobradores de impostos, pobres, ricos, gente que concordava com ele, gente que discordava dele, todo mundo. Era a mesa aberta. Quem quiser sentar, pode conversar. Vamos comer alguma coisa, né? E os fariseus, alguns deles, inclusive, olhavam para Jesus com o nariz torcido por causa disso, né? Comecinho de Lucas 15, né? Quando Jesus conta as parábolas ali da misericórdia, o texto começa dizendo que Jesus
estava sendo criticado pelos fariseus porque se sentava para comer com cobradores de impostos e prostitutas. Então tinha gente que olhava isso de uma maneira negativa, mas não. Isso era o jeito de Jesus ser e que revela o jeito de Deus ser. Eu sempre repito, é verdade, nós temos que dizer que Jesus é Deus, sim, mas é igualmente verdade dizer que Deus é Jesus. Se queremos saber como Deus é, olhemos para Jesus. Paulo apóstolo fala que ele é a imagem do Deus invisível, né? Se alguém quer saber como Deus que ninguém vê, olhe para Jesus. E não estou falando fisicamente, se Jesus tinha barba, se não tinha. Não, o jeito de ser. O coração de Jesus revela o coração de Deus. A sua maneira de se comportar revela o comportamento de Deus. As prioridades de Jesus revelam as prioridades de Deus. As críticas que Jesus fazia revelam as críticas que Deus nos faz, né? Então, olhar para Jesus, Ele é a nossa janela para a eternidade. É através dele que a gente descobre quem é Deus. E eu insisto nessa ideia, porque hoje está cada vez mais comum, basta você dar um rolê aí pelo YouTube. Gente, eu fico impressionado como que tem gente que se atreve a dizer que a imagem que Deus é de acordo com como apareceu para fulano, para Beltrano. Gente que dá muito mais importância para certas revelações particulares, que às vezes pode ser que nem seja verdade, em detrimento do Evangelho. Gente, não é aquela aparição X ou Y que vai dizer como Deus é. É o Evangelho, né? O Catecismo da Igreja Católica fala isso, muitos outros documentos da Igreja falam, os apóstolos falavam, né? Os santos falam. É através de Jesus Cristo que nós conhecemos quem é Deus, né? E aí a gente vê, por exemplo, gente que às vezes pega o escrito de um santo ou de uma santa que teve revelação de Jesus Cristo, não sei o quê, e lê aquilo com mais atenção do que os evangelhos. Prefere ler aquilo do que ler os evangelhos. É quase como se pensasse assim, não, mas aqui nesse outro livro, Jesus está dizendo coisa que ele não contou nos evangelhos, né? Tem uma santa aí do século XVI, né? Uma mulher do século XVI, que o povo tomou por santa, mas ela não é canonizada, não. Que ela dizia que tinha visitas de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora sentava com ela assim para conversar e contava os detalhes, né, de como é que era a vida dela na casa de Nazaré com Jesus, como que ela fez a roupinha de Jesus e que a roupa de Jesus milagrosamente crescia com ele, por aí vai. Então, a pessoa que lê o escrito dessa pessoa, que não é santa, não é canonizada, não é reconhecida pela igreja, pode pensar, nossa, olha, essa mulher teve acesso a informações privilegiadas. Isso abre perigo para um risco de a gente começar a olhar para esses escritos e achar que eles são superiores ao evangelho, porque ali tem coisas que não tem nos evangelhos, e a pessoa que recebeu teoricamente essas informações, então seria mais importante que os próprios apóstolos, porque recebeu informações que nem os apóstolos responderam, né? Não. Nossa fé é cristocêntrica, é Cristo, né? Cristo é ali que a gente tem que estar atento a Ele. E todos os santos, por mais importantes que sejam, todas as aparições que foram reconhecidas pela igreja, elas nos conduzem mais ao Evangelho, nos conduzem mais a Cristo, né? E isso também é tradição da igreja, o magistério da igreja faz, nos levar ao Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Olha, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu me enfiei nesse assunto, eu até me perdi do que eu estava falando. Mas, enfim, já me localizei de novo. Então, esse Cristo ressuscitado, que é a imagem de Deus, Jesus ressuscitado revela quem Deus é. E aí, quando ele aparece para os discípulos ressuscitado, ele aparece exatamente do jeito que Jesus Cristo sempre foi. Pede para sentar com eles para comer. Mesmo tendo motivos para se vingar dos discípulos, entre aspas, por causa da covardia deles, né? Não. Perdoa a todos, senta-se com eles de novo, né? Então aí que está uma coisa muito bonita, né? E aí a segunda coisa
tão curiosa quanto a primeira é que mesmo tendo essa prova de que Deus não estava bravo com eles, mas antes continuava sendo amigo da humanidade, eles não conseguem crer. Só que aí eles vão de um extremo ao outro. Primeiro não criam porque achavam que era um fantasma, ficaram com medo, né? Medo de Deus. O que esse cara vai fazer conosco agora? De repente passam para o outro extremo. Não creem porque não, é bom demais para ser verdade. Depois de tudo que a gente fez, esse homem ainda vem tratar a gente desse jeito, né? Bem, sentado, comendo com a gente, ressuscitado, glorioso. É Deus, Deus sentado aqui com a gente comendo. Não, é bom demais para ser verdade. Não criam. Então, não é à toa que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. Deus está a nosso favor, Deus está por nós, Deus quer a nossa salvação. Portanto, qualquer outra visão que a gente possa ver aí, né, de um Deus, não faz muito, eu recebi uma visita de uma pessoa que me falou que estava muito assustada porque viu um certo pregador aí falando que e essas situações todas que estão acontecendo no mundo é uma prova clara que o mundo está acabando e que Deus está com raiva da humanidade. E que Nossa Senhora está segurando a mão de Deus lá no céu, porque Deus está querendo mesmo descer porrada na humanidade. Ora, então tem uma coisa mal contada. Ou é o Deus desse pregador que existe, é um Deus que está bravo com a humanidade e quer descer porrada na humanidade, ou é o Deus de Jesus Cristo que existe, que é um Deus totalmente diferente, que nos dá liberdade, que sabe ser justo, mas a sua misericórdia triunfa da justiça. E a justiça de Deus é diferente da nossa. Então, entre crer no Deus que esse homem, pregador X, revela, e o Deus de Jesus Cristo, eu não tenho a menor dúvida de crer no Deus de Jesus Cristo. E se ele, diante dos discípulos, dos apóstolos, e mesmo diante daqueles que o crucificaram, não agiu com truculência, então tudo me leva a crer que a visão desse pregador X está errada. Deus não é assim. Deus é o Deus de Jesus Cristo. Deus não é um pitbull raivoso que tem que ficar amarrado na corrente, senão ataca os outros. Isso não é Deus. Isso é um fetiche de qualquer outra coisa, mas Deus não é. Pois bem, diante de tanta beleza, os discípulos não creem. Lembram de uma outra frase de Paulo: o amor de Cristo nos constrange, né? Tanto amor, que a gente fica até constrangido. Os discípulos ficaram com dificuldade de crer. Mas Jesus continua, né? O texto diz, Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles possam compreender as Escrituras. O que significa isso? É a partir desta imagem de Deus que Jesus revela que nós temos que ler o Antigo Testamento, né? Toda a lei. Aqui Jesus fala dos profetas, do Salmo, a lei de Moisés, os profetas e os Salmos. É um jeito judaico de se referir ao Antigo Testamento todo. É olhando para quem Jesus é, para aquilo que Jesus revelou de Deus, é que temos que ler o Antigo Testamento e procurar ver no Antigo Testamento esse mesmo Deus. Então, a gente pode olhar para o Antigo Testamento e perceber que existe uma mão amorosa que conduz a história da humanidade. E isso é possível porque olhamos para Jesus Cristo. Para usar uma expressão assim bem teológica, né? Jesus ressuscitado é a chave hermenêutica para a palavra de Deus. O que significa isso? Dizer que para a gente entender toda a Bíblia, a gente sempre tem que se remeter à figura de Jesus Cristo. Quem é o Deus que Jesus revela? E a partir disso, tentar entender o Antigo Testamento. E isso pode abrir para a gente uma experiência incrível. Pois então, Jesus abre a inteligência dos seus discípulos para que percebam isso e termina o texto. E também com isso eu já vou terminando, estou indo para meia hora já falando, né? E termina dizendo: vós sereis testemunhas disso. E aqui eu chego ao final, voltando à pergunta com que eu iniciei esse vídeo. Basta estarmos na igreja para termos a experiência com o ressuscitado? A resposta é não, né? A gente pode sim pertencer a um grupo, pode estar indo à missa todo dia, a gente pode de repente estar acompanhando o pregador X, o pregador Y, né? Com muito afinco.
mas nós só seremos capazes de experimentar quem é Jesus Cristo, de termos uma relação pessoal com Ele, se formos capazes de o reconhecer. E isso não é fácil. Você já reparou como que sempre Jesus ressuscitado passa despercebido? Quando Maria Madalena encontra com ele, ela acha que ele é o jardineiro. Quando os dois discípulos de Emaús encontram com ele, acham que ele é um viajante. Quando Pedro e os outros discípulos estão pescando, Jesus chama eles da margem, já ressuscitado, eles pensam que Jesus é um outro pescador. Nunca Jesus aparece e o pessoal já entende que é ele de início. E assim é também, né? A gente às vezes pode achar que Jesus Cristo é outra coisa, sobretudo dependendo de quem a gente anda ouvindo por aí. Por isso é bom ter cuidado, é bom ter discernimento. E por isso é bom sempre voltar ao Evangelho. Estar na igreja não significa conhecer Jesus Cristo. Para isso é preciso fazer um passo a mais. Para isso é preciso se debruçar sobre a sua palavra, fazer isso que a gente está fazendo agora. É preciso rezar e, acima de tudo, alimentar em nós essa confiança fundamental que é revelada pelo próprio Jesus. Deus é amor, Deus é misericórdia, e a nossa vida vai se deificando, né? Vai ficando cheia de Deus na medida em que a gente aprende a amar ao próximo e a trazer o amor para a nossa vida. Eu acho muito sintomático que alguns grupos que se dizem católicos, né, muito defensores da doutrina, quase sempre sejam grupos de gente muito raivosa, gente que se exalta, que fala bravo, gente que defende ideais totalmente violentos, uso de armas, né? Tira até foto segurando arma. Será que esse grupo, embora fale de Jesus Cristo, se encontrou com esse mesmo Jesus dos Evangelhos? Eu me pergunto isso. Será que eu, que ouso falar em nome dele, realmente o conheço o suficiente para falar dele? Eu me abraço aos Evangelhos e tento todos os dias conhecê-lo um pouco mais, né? Para não estar por aí querendo atribuir a ele características que não são dele. Eu acho que essa que deve ser a nossa preocupação como batizados, sabe, gente? Procurar Jesus, né? Tentar se encontrar com ele e perceber que, pelo que o Evangelho nos indica, isso não é difícil perceber, o caminho do Evangelho é o caminho da misericórdia e não outro. Se sair desse caminho, provavelmente a gente está se afastando do Cristo. Vamos nessa semana tentar conhecer melhor Jesus, então? Olha, eu recomendaria, né, caso você queira se aprofundar, os escritos de Santo Irineu de Lyon. É um santo que viveu no século IV. Eu tenho aqui, eu acho que essa edição dos Padres Apostólicos, né? Não tem, mas esse santo que eu falei tem coisas muito bonitas. Santo Irineu de Lyon. E eu gostaria de sugerir, deixa eu ver onde que ele está na minha biblioteca, um livro, já achei, eu vou pegar ali, você não sai daí, tá? Eu vou subir um pouco, mas eu gostaria muito de sugerir um livro maravilhoso que eu li recentemente do Papa Francisco, que é esse aqui. Vamos Sonhar Juntos. Muito, muito bom. Então, se você puder, você pode comprar pela internet, que chega aí na sua casa direitinho. Não é um livro muito grande, como você está vendo, dá para ler em um dia. E são reflexões do Papa Francisco a respeito da atualidade, né, desse mundo do Covid e de tantas revoluções, entre aspas, né, que estão acontecendo pelo mundo afora. Eu acho que é uma visão que pode nos retomar ao eixo de Jesus que é misericórdia, né? Tá bom, chega de falar. Um bom domingo, uma boa semana e vamos nos encontrar com Jesus. Tchau.